aí, terceirão, como vocês pediram, tigres asiáticos. Lembrou daquela música, né? É um funk, é uma cultura popular, então por que não brincarmos, né? Quer dançar? Quer dançar. O tigrão vai te pegar. É isso aí, galera. Então, por que tigres? Já pararam para pensar sobre, né? O tigre, ele é um animal imponente, agressivo, ágil. Então, se você pegar essa ideia e fazer um link com a economia, você vai ter a seguinte percepção, que a economia desses países, que já eu vou dar um macete para vocês poderem captar, né? Ou seja, associar cada um desses países, teve um crescimento muito acelerado. Lembrando, só a título de curiosidade, uma industrialização tardia, entretanto, com um grande significado e um grande crescimento econômico. Perceberam? Que legal? Então, uma economia que nós podemos dizer feroz, com grande desenvolvimento e, por que não dizermos, imponente no que diz respeito, né, a esse rápido crescimento, principalmente no que diz respeito à industrialização. Beleza. Uma forma de nós fazermos uma referência a esses países asiáticos que tiveram esse desenvolvimento feroz, acelerado, eu vou ensinar um macete a vocês. Nós estamos falando aqui da primeira geração dos tigres asiáticos, porque tem a segunda geração, que são os novos tigres asiáticos, que eu também vou dar um spoiler para vocês sobre. Beleza. Comigo, ó. Vamos meditar. Sinta Koyong. Sinta Koyong. De novo. Sinta Koyong. Perceberam? Um macete. Eu vou colocar isso no quadro para vocês na aula, quando eu estiver passando esse vídeo. Sim vem de Singapura. Ta vem de Taiwan. CO vem de Coreia. Yong vem de Hong Kong. Viu que macete? Se vocês pegarem essa ideia, pode ter certeza que nunca mais vocês vão esquecer, tá? Os países que compõem a primeira geração, que são os tigres asiáticos. Mas vamos lá. O que rola dentro desse contexto, né? Investimentos. Cabe lembrar que esses países conseguiram um desenvolvimento muito grande com o apoio dos Estados Unidos, depois do Japão. Plano Colombo. Lembra o que os Estados Unidos fez com o Japão? Ó, vou injetar dinheiro para o seu crescimento acelerado, mas é o seguinte, 3 coisas básicas: você não vai poder investir nem em exército, nem em armas, e vai ter que manter uma relação comigo. Lembrando que nós estamos ali no contexto da Guerra Fria. Então, como nós estamos no contexto da Guerra Fria, é claro que existia aí ainda uma grande disputa entre o socialismo e o capitalismo. Como nós sabemos, o Japão ele tem uma limitação física, com o objetivo de expandir as suas indústrias. Quando ele olhou para esses tigres, ele enxergou ali o quê? Oportunidades. Oportunidades no Sinta Koyong. Oportunidades de investir pesado nas indústrias tecnológicas, vivenciando aí a terceira revolução industrial, lembrando o que aconteceu no Japão. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos, para conter o avanço do socialismo, né, ele vai também realizar esse plano Colombo para com esses tigres asiáticos. Lembrando, com as 3 observações anteriores. O que eles fazem? Observa. Qual o modelo econômico, professor? Plataforma de exportação.
plataforma de exportação. Produz, exporta, produz, exporta, produz, exporta, produz, exporta, né? Indústrias que se instalam nos tigres asiáticos, tá? Então essas muitas indústrias são multinacionais, são transnacionais, que vão se instalar lá nos tigres asiáticos, lá em Singapura, lá em Taiwan, lá em Hong Kong, lá na Coreia. E o Estado? O que o Estado faz? Será que temos participação do Estado? Só muita. O Estado tem forte participação. Ele vai atrair essas indústrias no processo de industrialização, que embora tardio, recente demais no sentido do que foi extremamente rápido o seu crescimento. E decolou. Decolou, professor? Decolou, claro. Incentivos fiscais. Lembram? Mão de obras mais barata. Ó, eu posso aqui, isenção de imposto, diminuir o valor da taxa de luz, diminuir o valor da taxa de água, eu posso doar terreno para vocês, eu posso dar um desconto aí no que vocês precisarem. Ó, então venham para cá. Venham para cá. Gente, isso aí nós estamos falando de década de 70. Nos anos 90, tá? Você olhava para os tigres asiáticos, que já eram uma referência de parques industriais na Ásia. Uma referência. Vou falar igual a Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Era mais ou menos assim, você era ninguém da fila do pão, agora você já é o padeiro? Que isso? Só que é o seguinte, eles têm um problema. Qual é o problema? Eles também são agroexportador, assim como nós. Um dos problemas gravíssimos que os tigres asiáticos e os novos tigres também sofrem é a questão deles não terem matérias-primas. Eles são totalmente dependentes de matérias-primas. Eles não têm matérias-primas. Só que com o êxodo rural, a maioria dos trabalhadores no campo, quando viram esse crescimento avassalador, eles se deslocaram para a cidade. Como é que é o nome disso? Isso mesmo, êxodo rural. Então, agora a urbanização está decolando. Aí surge aí o segundo momento. O governo não é bobo nem nada. Quando ele observa esse crescimento, ele, opa, para tudo. Vou investir em educação, ou seja, vou ter mão de obra qualificada, que é muito mais cara. Captem isso. Investimento em infraestrutura, investimento em transporte e investimento em energia. Tá? Agora, eu vou produzir, né, a tecnologia. Então verifica-se aí, em um intervalo de 30 anos mais ou menos, que países que tinham uma estrutura rural, observem que interessante, agora são tigrãos, que beleza. E o mais desenvolvido, qual é? O mais desenvolvido é a Coreia, destaque para a Coreia. Marcas como Samsung, como a LG, a Hyundai, o Hyundai, inclusive eles têm, né, essa patente, e se você quiser, por acaso, comprar essa patente não é muito barata. Mas aí surgem os novos tigres asiáticos. Professor, novos tigres asiáticos? Sim. E quem são os novos tigres asiáticos? Primeiro vamos entender o seguinte. Estava ficando muito caro você produzir, exportar por causa da mão de obra qualificada. Eles começaram a olhar em volta ali da Ásia e ver alguns países que não eram tão desenvolvidos assim e que tinham potenciais, um grande potencial de instalação de indústrias. Aí os novos tigres asiáticos quem são? Primeiro, Indonésia. Indonésia com referência para o carvão mineral, matéria-prima, o carvão mineral. Inclusive, só a título de curiosidade, é o maior país com a disseminação, com adeptos do islamismo, é a Indonésia. Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Eles aparecem com um comportamento semelhante a dos tigres asiáticos. Só que tem um detalhe, tá? A mão de obra não é qualificada. Incentivos fiscais. Eles têm tudo isso ali, disponibilizam isso. Aí, ó, começa a ter um crescimento.
As transnacionais, as multinacionais começam a procurar esses países com o objetivo de quê? De instalar a sua indústria lá. Lembrando sempre, né? Quando eu baixo o custo da produção, eu lucro mais. Esse é o objetivo. Baixo o custo da produção, eu lucro mais. Um grande problema também no que diz respeito à matéria-prima. Mas um destaque é o seguinte: a mente, assim, a gestão, a cabeça pensante continuou aonde? Nesses países, como por exemplo a Coreia. Porque hoje é muito mais importante do que a produção essa mente pensante, que vai investir em royalties, que vai procurar novo conhecimento, novas descobertas científicas e vai realizar outros tipos de crescimento com o objetivo de se destacar no mercado mundial, no que diz respeito à industrialização. Agora, se vocês me perguntarem, professor, existe aí possibilidades dos novos tigres asiáticos continuarem se destacando? Eu tenho as minhas dúvidas, tá? Por quê? Porque eles não investem em educação e tecnologia, diferente dos tigres asiáticos no primeiro momento, que eles investiram em educação e tecnologia e se destacaram, tiveram um crescimento avassalador. Beleza? Grande abraço, beijão, terceirão!